Pessoal, bom dia. Agradeço aí a participação de vocês. Nosso primeiro webinar de 2026, né? Estamos aqui na presença aí da Fernanda, do Dr. Ayrton, do Christian. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, né? Tirarem dúvidas. E vamos iniciar com a palavra aí do Dr. Ayrton. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Edmundo. Bom, saudações a todos os presentes. Muito obrigado pela presença. Agradecimento especial ao Edmundo pela sua tradicional, proverbial amabilidade e disponibilidade. Juliana e a tua família também. Sinto-se abraçados pela competência. Aos meus colegas de trabalho, a Fernanda, que está em Londres nesse momento. Parece que vai visitar a rainha em algum momento. Parece que ela tem uma entrevista com a rainha às 10 horas da manhã, mas ela vai entrar em detalhes depois com a gente, o Christian também. E, basicamente, então, novamente os agradecimentos, e eu espero, tenho certeza, que esse webinar será de muita utilidade para todos. Especialmente, nós nos preparamos muito para isso, e a gente vai compartilhar praticamente os nossos conhecimentos que a gente já vem adquirindo nesses poucos meses, mas são meses muito intensos, voltados para a NR1 e riscos psicossociais. Edmundo, Pois não? contigo. Começamos? Podemos começar. Podemos começar. Bom, a nossa programação prevê a Fernanda. Fernanda, fica à vontade, por favor. Bom dia a todos e todas. É um prazer mais uma vez participar aqui na nossa webinar. A associação sempre trazendo temas relevantes, e esse é um tema super importante para o ambiente corporativo. Agradeço ao Dr. Ayrton, que também tem atuado aí nessa frente com muito vigor e com muita especialidade e expertise. É um tema muito desafiador, como realizar esse gerenciamento de riscos psicossociais, como se capacitar para que a NR1 que foi atualizada seja implementada pelas empresas, né, em ambientes corporativos, que é o grande desafio. Existe a possibilidade de, mais uma vez, uma prorrogação na data de início da implementação, mas ainda não foi autorizada. Fato é que nós estamos aí há poucos meses dessa obrigação ser de fato cobrada das empresas, e a partir desse momento nós teremos que nos preparar e implementar isso de forma muito efetiva. O que é muito importante é, primeiro, a compreensão desses riscos ocupacionais. Acho que o grande desafio é como entender e interpretar a realização desse programa de gerenciamento de riscos, como de fato enxergá-los nesse ambiente de trabalho e o que de fato eles seriam, né? Como eles estariam presentes nesse ambiente e como eles podem ali gerar riscos de fato para os empregados, para os colaboradores, terceiros ou até contratados de outras formas, né, com outros tipos contratuais. Uma coisa muito importante que é necessário a gente iniciar aqui é falar sobre os fatores de riscos psicossociais e o que seriam eles. Primeiro que o conceito ele é importante para que a gente visualize ele dentro deste ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um ambiente onde circulam pessoas, onde condições ali são impostas e podem gerar fatores físicos, psicológicos, ou a gente chama, né, de agravantes psicossociais nessa dinâmica laboral. Essas condições de trabalho, essas características, esse ambiente, essa estrutura, uma cultura, a dinâmica, representam potenciais fatores de riscos à sociedade e ao bem-estar dos trabalhadores e colaboradores. O que a gente pode incluir aí como os riscos psicossociais? Eu vou dar alguns exemplos que a gente já tem, tanto na perspectiva de jurisprudência, de outras normas regulamentadoras, né? A NR foi atualizada, mas nós temos outras normas que se aplicam essa perspectiva. Mas o grande ponto da NR1 foi a inclusão do risco psicossocial que nós não tínhamos antes. Não significa que o ambiente de trabalho não poderia causar um risco à saúde psicológica do empregado antes mesmo dessa atualização. Nós sempre tivemos essa perspectiva, mas agora ela ingressa como uma situação a ser
elaborada e implementada no programa de como nós vamos gerenciar esses fatores de risco e como nós vamos ou eliminá-lo, ou neutralizá-lo, ou mitigá-lo. O primeiro ponto que eu queria mencionar aqui são as condições de trabalho, as condições deste ambiente de trabalho. O segundo ponto é a gestão organizacional, que é a forma de comando, é a forma de liderança, é a forma de obter engajamento dessas pessoas. É a forma de obter participação dos colaboradores. Essas práticas gerenciais, elas podem ser estressoras, como, por exemplo, aí trazendo muito na perspectiva prática para que não fique um tema teórico. É uma sobrecarga de trabalho, é uma jornada extensa, é uma pressão por desempenho, que não é uma pressão comum e aceitável, né? Não é toda a pressão no ambiente de trabalho que é um fator de risco psicossocial. É natural que pessoas que trabalham com metas tenham uma pressão maior nesse ambiente de trabalho. Mas quando eu falo de pressão por desempenho, eu me refiro à pressão de metas inatingíveis. Metas onde ali exista uma perspectiva de não alcance, mas situações que são colocadas nesse dia a dia que geram aí fatores estressores, que é essa perspectiva que a gente trata quando a gente fala de fatores de risco psicossocial. Um outro ponto é a baixa autonomia. Isso é muito importante, porque não é que o empregado ele tenha total autonomia, até porque o empregado ele tem uma questão clássica que é a subordinação nessa relação de trabalho. Mas a baixa autonomia, ela tem muita relação com o microgerenciamento, que é a total presença ali de situações de gerenciamento presente, muito ostensivo, até mesmo violento. Essa palavra ela pode nos assustar um pouco, mas a violência no ambiente de trabalho, ela é algo que a gente precisa entender e interpretar nessa situação como fator de risco psicossocial. É a baixa ou a falta completa de autonomia desse empregado. Ele não pode nem sequer, e aí eu vou aqui ser muito para que a gente consiga entender. A gente teve aí uma perspectiva de processos judiciais, onde empregados e colaboradores ou até terceiros eram impedidos de irem ao banheiro sem autorização da gestão. Isso é um microgerenciamento. O gerenciamento ostensivo de quantas teclas são digitadas por minuto pode ser considerado um microgerenciamento, né? Até mesmo a forma como esse home office é ali coordenado, ele pode ser, sim, um fator de risco psicossocial. Um outro ponto seria as relações socioprofissionais conflituosas. E isso é muito interessante, porque são ambientes hostis. É a falta de reconhecimento, é um assédio, é outra forma de violência, é o contexto de uma organização de trabalho onde falta comunicação, onde as metas não são claras, onde as demandas são colocadas numa perspectiva de total falta de gerenciamento, não há ali um alinhamento sobre prazos, regras, é uma ausência de comunicação efetiva. O próprio conteúdo das tarefas também podem ser considerados fatores de risco psicossocial. Quando há uma exigência de carga mental, uma exigência de uma responsabilidade, uma demanda emocional, além do contexto da capacidade física ou mental de um colaborador ou de uma colaboradora. Veja, não é apenas uma exigência de trabalho. Conteúdo que vai além, de uma sobrecarga que é quase que impossível com que aquela pessoa consiga desempenhar aquela atividade sem comprometer ali as condições de trabalho, seu bem-estar, que é talvez aí a grande expressão importante para nós aqui. Quando eu penso nas relações com terceiros, clientes, consumidores, prestadores de serviços, usuários ou pacientes ou qualquer outra pessoa que desenvolva ali uma relação dentro dessa dinâmica, também pode trazer fatores de risco psicossocial. Ambientes onde esse atendimento ao cliente ou até aos prestadores de serviço ocorre de forma hostil, de forma assediosa, de forma a caracterizar como um risco psicossocial. É comum também nós termos processos de colaboradores onde os próprios clientes podem ali gerar um fator de risco psicossocial. É a falta de respeito, é a comunicação violenta, que a gente fala muito da comunicação não violenta, é a interação. E olha que interessante isso, a interação pessoa e tarefa.
né? Quando a gente fala de trabalho humano, esse trabalho humano ele precisa ser visualizado no contexto de uma dinâmica de proteção à saúde. Eu não posso colocar ali aquela pessoa dentro de uma perspectiva de risco à sua saúde. A gente sempre falou de saúde física e ergonômica como algo mais simples da gente visualizar, né? Como que a gente impede questões de contaminação química, ergonômicas, até a forma, né, ali daquele trabalhador, como é que ele utiliza o equipamento de proteção individual. Isso tudo ficou muito claro para nós ao longo dos anos. Agora, visualizando a saúde psicológica e a psíquica, que é o grande desafio, mas também absorve o contexto da interação pessoa e tarefa. É a identificação com a organização, a minha situação como pessoa, como trabalho humano, frente à organização, à tarefa, como aquilo é engajado. Eu tenho um ambiente de prevenção, eu tenho uma visualização, onde eu consigo criar parâmetros de indicadores de saúde mental, onde eu monitoro o afastamento, presenteísmo, que é um assunto super do momento, né? O estresse, a produtividade, qual é a percepção de bem-estar? Eu acho que nesse contexto atual nós temos muito mais perguntas do que respostas. Mas a pergunta, ela também é um fator que deve incluir aí nesse fator de risco psicossocial. Se eu me questiono qual é o fator de risco à saúde, ao bem-estar dentro do meu ambiente de trabalho, eu já estou percorrendo um caminho correto para começar a fazer um preventivo. Eu queria trazer mais um ponto que é importantíssimo. Como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente, dentro dessa perspectiva, a gente consegue também realizar uma perspectiva de capacitação, educação, sensibilização? Acho que esse é um grande ponto para a gente incluir no programa de gerenciamento de riscos. Gerenciamento de risco nada mais é do que você realizar a gestão daquele risco. Mas eu não consigo realizar a gestão sem identificação. Então, acho que essa perspectiva de olhar para dentro, olhar para a sua cultura organizacional num patamar de transparência, não é o que está no papel, não é o que eu entendo como sendo a minha cultura, porque está no site. Gosto muito da frase da Amanda que dizia que a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. É a cultura implementada no dia a dia, na prática. E aí a capacitação ela vem como algo para trazer o gerenciamento de risco. E eu queria aqui destacar, né, dentro dessa perspectiva, já para não ocupar o espaço aqui dos meus colegas, mas trazendo a perspectiva da formação, numa prevenção de riscos ocupacionais, os treinamentos periódicos, não só em perspectivas físicas, onde a gente tinha muito hábito, né, de evacuação, resposta a emergências, treinamentos, primeiros socorros, muito alinhado com a NR23, mas eu falo de treinamentos periódicos também de sensibilização sobre assédio moral, assédio sexual, assédio organizacional, que é o assédio ampliado pela cultura. Não é uma pessoa, é a forma como a empresa exige o engajamento dessas pessoas. E a própria violência no trabalho. Como eu posso pensar nessa capacitação para que esse gerenciamento de risco seja ali implementado, seja entendido como efetivo? Eu preciso visualizar os gestores. É a prática de uma liderança saudável, é o feedback construtivo, é uma gestão participativa, é uma inclusão de práticas integrativas, não só recursos, que eu acho que essa é uma perspectiva de tecnologia, né? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou medir também a minha evolução dentro desse gerenciamento de risco? Isso eu acho que a tecnologia, e até os doutores que estão aqui vão poder aprofundar essa perspectiva médica e também tecnológica, mas é ter ali campanhas de conscientização voltadas à equidade, olhar os estresses de minoria, que são pessoas que sofrem mais nesse ambiente de trabalho por já terem ali, né, um antecedente de desigualdade social, são pessoas que enfrentam muito mais esses fatores de risco, que vão além da vida normal, né? Não é o estresse do tráfico, não é o estresse da situação da minha dificuldade em transitar numa cidade como a nossa, violenta, né? Ou até pegar um trânsito, mas é o contexto que se sobrepõe à vida cotidiana. É a questão da discriminação, é a questão da violência de gênero. Como que eu olho para essas populações dentro desse ambiente de trabalho num sistema muito mais preventivo?
Eu queria fechar trazendo um ponto aqui. Quando eu penso no meu ambiente de trabalho como um ambiente e não como uma estrutura física, eu começo a entender a importância da prevenção e da promoção da saúde mental. Eu preciso olhar que alguns transtornos relacionados ao trabalho podem impactar diretamente a saúde das pessoas. Não é somente olhar o ambiente físico como algo que eu preciso evitar um acidente de trabalho. O acidente de trabalho também é uma doença ocupacional, também é equiparado a uma doença psicológica ou psiquiátrica também desenvolvida em decorrência dessas condições de trabalho. Eu queria fechar com isso para que a gente entenda que esse tema não é um tema teórico. Ele é um tema prático, ele é um tema visualizado no contexto desse ambiente de trabalho, de como a gente vai enfrentar esse assunto. É fazendo mais perguntas do que respostas. É o que eu tenho no meu ambiente de trabalho que hoje gera um risco à saúde mental dessas pessoas. Como de fato eu exijo o engajamento, como essa liderança ela é executada na prática, não é o que eu digo como valor, mas é o que eu executo como condição de trabalho. Acho que trazendo essa perspectiva, a gente vai conseguir avançar e pensar nos riscos sob o ponto de vista de legislação. Acho que os doutores aqui vão poder aprofundar muito mais na área médica, mas trazendo aqui perspectivas de saúde mental sob a perspectiva legal, a gente consegue entender que é sobre realizar perguntas. Onde estou? E para onde estou indo? E como eu estou levando as pessoas até o destino que eu quero que a empresa siga e alcance? Acho que eram esses pontos, doutora Ayrton, fico aqui à disposição. Doutora Fernanda, muito obrigado, né, por toda essa explanação. Pessoal, alguém teria alguma pergunta, dúvida ou complementar em tudo isso que já foi comentado? Tá bom. Doutora Ayrton, por favor. Bom, muito obrigado. Fernanda, brilhante como sempre, precisa, concisa, realmente aspectos muito relevantes. Tentarei, Fernanda, e acho que vou conseguir, na minha apresentação, dar algumas respostas a esses questionamentos muito pertinentes que tu fizeste. Christian, por favor, Christian, me permita te apresentar. Christian é de uma empresa chamada Wengamen. Christian tem uma experiência muito, muito, muito grande do Brasil e fora do Brasil, até por sua trajetória profissional, sempre de muito sucesso, na condução e no envolvimento com o genericamente denominado riscos psicossociais. Christian, por favor. Bom dia a todos, pessoal. Inicio a minha apresentação com uma pergunta, e mais talvez uma provocação. O que aconteceria se você paga por um serviço e você recebe apenas parte daquele serviço contratado? Estou falando na nossa vida pessoal, ok? Normalmente, nossa reação seria primeiro reclamar, ok? Segundo, insistir em que o serviço seja concluído. Obviamente, se isso não acontece, a gente não pagaria. E provavelmente a gente mudaria de provedor. Acontece o seguinte, isso é uma reação normal na nossa vida pessoal. E nós temos situações similares na nossa vida corporativa e não fazemos nada disso. Por quê? Porque na vida corporativa a coisa é muito mais sutil. Ou, quando a coisa está escancarada, normalmente o assunto está fora do nosso radar. Justamente essa situação é aquilo que gera o que eu chamo de custos invisíveis. Eu gostaria de falar muito em detalhes sobre isso, por quê? Porque isso é um argumento fundamental quando a gente discute investimento em saúde mental. Uma pergunta para vocês, pessoal. Quanto custa um pedido de demissão? Alguém se atreve a responder? Quanto custa? Normalmente, quando faço essa pergunta, o pessoal responde falando da indenização, se houver a necessidade de pagar uma indenização. Só que esquece todo o resto. O que seria todo o resto, pessoal? Pensem comigo. Uma pessoa que decide sair de uma empresa não decide de um dia para outro. Essa empresa decide em um determinado ponto e demora um certo tempo até efetivar a decisão. O que acontece nesse período?
essa pessoa simplesmente tira o pé do acelerador. Não porque não seja uma boa pessoa, não porque não seja um bom profissional. Acontece que, para ele, essa atividade já não faz mais sentido. Quanto dura esse período do momento da decisão até o momento da execução? De 3 a 6 meses. Reparem o que acontece nesse ponto. A empresa está pagando o salário integral para uma pessoa que está performando parcialmente. Ok. Digamos que a pessoa sai. Digamos que você tem uma área de recrutamento externa ou interna muito boa e coloca à tua disposição um ótimo candidato em um mês. Ok, você tem o custo aí do recrutamento. Esse custo do recrutamento vai normalmente de 1 a 4 salários, dependendo da complexidade do processo. Ok? Muito bom. O ótimo candidato chegou. Só que esse ótimo candidato, por melhor que seja, demora pelo menos uns 3 meses a chegar em um patamar mínimo razoável de desempenho. Então, some comigo. Você tem 3 meses antes da saída da pessoa, 1 mês de custo de recrutamento e 3 meses para a adaptação da nova pessoa. Ou seja, pessoal, para cada pedido de demissão, você está gastando 7 salários. Então, a sua preocupação não deveria ser a indenização, são 7 salários. Muito bem, vamos lá. Outra situação, afastamento. Quando a gente pergunta quanto custa um afastamento, normalmente a pessoa pensa naqueles 15 dias que a empresa paga para o empregado antes do INSS assumir o controle da situação. Esse seria o custo visível. Qual o custo invisível? Pessoal, pelo menos, temos 1 mês onde essa pessoa está com sintomas, ok? Não sabe se deve levar a sério ou não aquilo, ok? Tem um detalhe importantíssimo. Se for uma mulher, e isso é uma característica muito positiva, ela rapidamente vai tentar resolver o problema. Vai procurar um médico, vai se medicar e vai em frente. Isso é uma característica feminina. Se for homem, é exatamente o contrário. Ele vai adiar o possível essa visita ao médico. Mas isso não significa que ele não vai estar com sintomas, que ele não vai estar com os problemas. Ok? Então, de novo, estamos em uma situação na qual você está pagando o salário integral por uma pessoa com uma performance intermediária para sermos otimistas. Ok? Presenteísmo. A Fernanda comentou rapidamente sobre esse tema. O que é presenteísmo? É quando você tem uma pessoa que está doente, mas essa pessoa está trabalhando. Um número para deixar todo mundo muito preocupado. Proporção 1 para 9. Para cada pessoa afastada, na sua empresa, você tem 9 pessoas em presenteísmo. Ou seja, 9 pessoas que estão trabalhando doentes. Na Veja desta semana, eu recomendo muito a leitura do artigo, eles trazem uma informação interessantíssima e muito preocupante. A tendência atual das pessoas procurarem sintomas na internet, ou seja, eles, com base na informação que conseguem na internet, se vou dizer, como se diz isso? Medicar? Não, se autodiagnosticam, que é pior, É. ok? Uma vez que se autodiagnosticam, trocam figurinhas com colegas da empresa, que reforçam eventualmente a situação, ok? E depois que se autodiagnosticam, procuram remédios na internet, ou seja, se automedicam. Isso aí. Ou seja, olhem que situação terrível. A pessoa prefere trocar informações com os colegas, com amigos, do que procurar ajuda profissional. E tem uma situação pior, e isso eu posso falar porque a gente conhece a situação assim, em que o chefe vai no médico, consegue uma receita, tarja preta, se medica e distribui a tarja preta na equipe para melhorar o desempenho da equipe. Pessoal, é uma loucura. Uma loucura. Ok? Muito bem. Qual o ponto? Estamos falando de turnover.
estamos falando de afastamento, estamos falando de presenteísmo. Apenas para ficar em 3. Tem outros, mas vamos ficar em 3. Nós fizemos o cálculo. O que significa isso em termos de custo para uma empresa? 10% da folha de pagamento anual. Isso se nós consideramos 1% de afastamento, 1% de turnover. Se você olhar os números da sua empresa, obviamente, esse valor vai aumentar proporcionalmente ao parâmetro que você tenha na sua organização. Muito bem. O que significa isso? Se a empresa não fizer absolutamente nada hoje, está jogando fora 10% do custo da folha anual. Se não tomar nenhuma iniciativa para cuidar da saúde mental do pessoal. Aí a pergunta clássica que um CEO me fez. Legal, bacana, estou perdendo isso. Quanto eu gastaria para para implantar um bom programa de gestão de saúde mental? 1% da folha anual. 1% da folha anual. Então, qual a nossa proposta, pessoal? Gaste 1% da folha anual para eliminar pelo menos 10% que você está jogando fora. Ok? Esse seria o recado, Edmundo. Obrigado. Muito obrigado, Christian. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Christian, do que você falou agora sobre medicamento, né? Tem uma notícia hoje na Jovem Pan que essas canetas emagrecedoras, né? Que ajudam a emagrecer, né? O que está acontecendo? Como muita gente está usando, né? Esse tipo de caneta e não está passando por uma consulta médica, né? O que está acontecendo? As pessoas estão tendo pancreatite em função disso, entendeu? Exatamente. Então, esse é o grande problema que está trazendo para essas pessoas. Então, como você falou, né? Automedicação. Eu gostaria de acrescentar um ponto interessantíssimo ao teu comentário. Quando a gente fala de saúde mental, entendam o seguinte: o problema não para na saúde mental. Muitas vezes, se o doutor Ayrton pode depois nos explicar qual é o fenômeno aí, esse problema de saúde mental se transforma num problema de saúde física. E aí, além de todo o custo que eu comentei, temos o impacto direto na sinistralidade, que é aquela palavra terrível que assusta todo o RH de empresa. Então, o que o senhor colocou é perfeito. A caneta gera a pancreatite, mas problemas de saúde mental podem terminar também em problemas de saúde física terríveis e muito caros de cuidar. Obrigado. Perfeito. Doutor Ayrton? Muito bom. Excelente, Christian, parabéns. Também brilhante, como sempre. Estou compartilhando minha tela com vocês? Agora sim. Tá. Esse é o nosso assunto. Ó. Vamos contextualizar, vamos ver aonde que a gente vai conversar. Esse desenho, essa imagem, nada novo, né? Um iceberg. Mas o novo aqui é isso que está aqui à nossa direita. Acima da linha d'água, o diagnóstico, e abaixo, prevenção, gestão e acolhimento. Esse desenho, esse layout, esse modus operandi, digamos assim, é uma concepção do Christian, que nós adotamos, e a partir dela, então, nós temos praticamente uma conjunção de prestadores de serviço, de profissionais, de pessoas envolvidas em diversos aspectos desse cenário que aí está, tanto no diagnóstico, como na prevenção, na gestão e no acolhimento. São pessoas como a Fernanda, por exemplo, que atua numa retaguarda jurídica, como o Christian, que faz a gestão de todo o processo, como o Rodrigo da Nonify, que é um canal de denúncias, como o Fred, que é um prestador de serviço para operacionalização, enfim. Mas o que nos interessa nesse momento, e onde a gente vai abordar, é a questão do diagnóstico. No diagnóstico, o contexto prevê, e ele nos chega a partir da NR1. E a NR1, foi isso muito bem já comentado,
A NR1 tem, a Fernanda comentou exatamente sobre isso, tem a grande inovação dela, que nos chega agora, é o GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, do qual o PGR é um programa do gerenciamento, e esse programa, então, é documentado por diversos outros itens, como, por exemplo, inventários, plano de ação, avaliações ergonômicas preliminares, e a própria avaliação vai entrar teoricamente em vigência agora em menos de 4 meses, as avaliações dos riscos psicossociais. Mas a ênfase que eu quero comentar é que o conceito da NR1, o conceito do GRO e o PGR é um conceito de avaliação, de implementar ações a partir das avaliações e monitorar. Esse monitoramento exige um plano anual estruturado e contínuo. E significa que não são ações isoladas ou não é um item que vai atender a NR1. Essa palavra contínuo é uma palavra importante nesse contexto, e o monitoramento também. Estamos falando, e o Christian também mostrou isso com muita propriedade, estamos falando de absenteísmo, de produtividade, de turnover. Acrescento, Christian, e certamente tu fizeste menção, ampassando nisso, os passivos trabalhistas, os custos previdenciários. Em outras palavras, não estamos tratando de avaliação de riscos psicossociais. O assunto, Christian apresentou, Fernando enfatizou também muito bem, o assunto é muito mais abrangente. Nós estamos falando de saúde mental corporativa. É muito mais do que simplesmente fazer uma avaliação de riscos psicossociais, uma exigência da NR1. O que é o plano anual? Esse monitoramento exige, como toda gestão, na verdade, exige uma planificação. O que nós propomos? Nós propomos e vamos apresentar um plano anual. É um plano anual de análise, de intervenção e monitoramento, sempre considerando que os riscos psicossociais, pelo seu dinamismo, eles envolvem aspectos corporativos, Fernanda foi muito clara ao explicar isso, mas também individuais. Por quê? Não se faz avaliação do ambiente, na identificação de riscos, mas também é necessário que haja alguma interferência nos indivíduos que são, digamos assim, passíveis, sujeitos a esses riscos eventualmente identificados. Então, toda avaliação, ela é corporativa e ela é individual. Posso fazer um sem o outro? Posso. Mas o ideal é que ela seja abrangente, ela olhe para o ambiente e olhe para o indivíduo também. O que nós vamos propor agora, na sequência, é uma gestão em ciclos desse plano anual. Os instrumentos que nós utilizamos, e sempre recordando que esse webinar, o título dele é Como que nós conduzimos as avaliações. As avaliações, no início de conversa, digamos assim, ela é mediada através de 5 instrumentos, que são os instrumentos hoje existentes no ecossistema do Sigomar. 2 dessas avaliações, o COPSOC e o DAS-21, elas olham para o ambiente. Elas fazem avaliações, então, não do indivíduo, do ambiente. Mas 2 delas, o SRQ-20 e especialmente o CBI, que é uma avaliação específica para Burnout, olha para o indivíduo. E como um fechamento disso tudo, nós temos uma 5ª avaliação, que é uma avaliação de qualidade de vida, que em última análise representa, ou ela inclui dentro dela, resultados de todas essas avaliações que são feitas. A metodologia do monitoramento que nós propomos é uma metodologia em ciclos trimestrais. Fernanda comentou como que a gente pode administrar todo aquele conjunto de situações, toda aquela temática complexa que ela apresentou. Nossa resposta, através de uma metodologia de ciclos trimestrais, onde o primeiro ciclo é o diagnóstico. No primeiro ciclo já começam a definir-se planos de ação de mitigação, e os ciclos seguintes
são de monitoramento dos sintomas, são do impacto das intervenções que estamos fazendo, e no final do ano, uma consolidação dos dados. Isso fica mais claro aqui. Um parênteses. Do lado direito e do lado esquerdo tem duas imagens que são de 2 artigos postados no blog do SigWeb, onde está toda a fundamentação teórica disso que nós estamos comentando agora. O que nós estamos comentando? Essa imagem, talvez, pedagogicamente, ela é horrorosa, porque ela tem muita informação. Mas, basicamente, ela está lá naqueles artigos que eu comentei, mas ela nos serve de guia para que a gente possa, então, ver o que é o plano anual. O plano anual, ele prevê atividades definidas por trimestre. No primeiro trimestre, nós fazemos avaliação através do Roll-Off Breath, que é uma avaliação, então, do qualidade de vida, para que a gente tenha um parâmetro, digamos assim, um número de largada, como é que está a situação da empresa antes de qualquer intervenção. E concomitante a ela, nós aplicamos o COPSOC, que é uma ferramenta voltada para a NR1, especificamente para avaliação dos riscos sociais, que vai nos dar resultados para o inventário de riscos e para os planos de ação. Os 2 documentos do PGR. Enfatizamos a necessidade desse início, porque com isso a empresa tem, então, um conhecimento da qualidade de vida sem intervenção e toda uma resposta que já começa a atender à exigência legal. Quer queiramos, quer não, o assunto nos chega por vias legais. É necessário, então, que ele seja atendido, ou essas vias legais sejam atendidas. No segundo trimestre, nós nos debruçamos para avaliações individuais. Aí aplicam-se, então, os questionários para avaliar de indivíduos com SRQ-20 o sofrimento mental e com CBI a possibilidades de burnout. No terceiro trimestre, nós voltamos a nos debruçar sobre o coletivo, sobre a organização, sobre o ambiente de trabalho, e aplicamos o DAS-21. Ele avalia o sintoma de depressão, ansiedade e estresse. E, finalmente, o quarto semestre, o semestre da concretização, da consolidação, da análise de tudo que a gente fez. O sistema tem uma inteligência que ele, a partir de cada uma dessas aplicações, ele pinça os aspectos mais importantes e devolve um macro relatório gerencial para a empresa. Esse macro relatório tem diversas aplicações, seja uma aplicação prática para saber o que se fez, seja, e também isso não é igualmente relevante, para que a empresa tenha uma boa retaguarda jurídica em eventuais contestações, seja de casos isolados, seja de eventuais ações que ela possa vir a sofrer de alguns entes. E este é o desenho do plano anual no primeiro ano. No segundo ano, ele se repete integralmente. Nós propomos que primeiro trimestre do segundo ano, volte a repetir a aplicação do Roll-Off, do BREF para a qualidade de vida e do COPSOC, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Responsabilidades. Ela começa no primeiro trimestre com SigWeb e SigOmind. Isso significa o seguinte: o SigOmind é o conjunto de ferramentas que são aplicadas. Nós detectamos já, apesar de pouco tempo em que as coisas estão acontecendo, nós já acumulamos uma experiência relativamente grande, o suficiente para que a gente já possa entender e compreender algumas questões e, principalmente, algumas dificuldades que aparecem para as empresas ou para prestadores de serviço. Não estamos falando de avaliação de uma empresa, de 2, de 3 empresas. Pelo fato de que a NR1 exige que a atenção aos riscos psicossociais seja para todas as empresas, o universo
de empresas que têm necessidade é muito grande. Então, nós temos que dar uma resposta em escala. Nós não podemos nos debruçar e ficar apenas na manualidade, no artesanato de um caso em especial. Estamos falando em escala. E a escala pressupõe um trabalho quase que em nível industrial. Mas não podemos prescindir também da qualidade. Ou seja, não é pelo fato que a gente vai fazer muitas que a gente vai fazer mal feito. Pelo contrário, nós temos que fazer bem feito para muitas empresas. E aí entra um aspecto que aqui está, chamada operacionalização. Muitas empresas, por conta de um SESMIT enxuto, de um RH soberbado, de outras atividades, porque não é só fazer avaliação do risco social, que é o dia a dia das empresas. Elas têm dificuldade de operacionalizar os diagnósticos. Aí que entra o SIGWeb. Hoje a gente acoplou ao SIGOMAI, que é o conjunto das ferramentas, uma prestação de serviço técnica e qualificada para operacionalizar. Nós fazemos desde o início, desde o disparo dos questionários, desde a análise, desde a vinculação com eventuais riscos, para fornecer dados para o PGR, necessários para o inventário de riscos, até a definição dos planos de ação. A partir daí, o trabalho do SIGWeb cessa, se bem que o nosso suporte permanece ativo de forma indefinida, e entra então, e aí vocês veem ali no primeiro trimestre, a organização ou prestador de serviço na implementação e o monitoramento das ações. As ações, a partir da identificação dos riscos, são tão ou mais importantes que a avaliação. A avaliação, usando uma imagem médica, é como se alguém fosse fazer uma tomografia sofisticada, uma ecografia, e a partir dali não acontece nada. Ou seja, tem uma boa documentação, tem a identificação de uma eventual patologia, e o que aconteceu? Nada. O próprio manual do COPSOC, ele, não com essas palavras, mas ele diz exatamente isso. Se a empresa, ou a organização, ou o prestador de serviço não for fazer nada a partir dos achados, que nem faça avaliação. Então, ela é tão ou mais importante. Quem é o responsável? A própria empresa ou o prestador de serviço no monitoramento dessas ações. E a participação também dos colaboradores, uma participação voluntária, e sempre enfatizando o aspecto confidencialidade. Esses dados, no plano das avaliações corporativas, através do COPSOC e do DAS 21, eles têm que necessariamente atentar para a confidencialidade, para a LGPD. O que não acontece quando as avaliações são feitas através dos outros dois instrumentos, que é o SRQ20 e o CBI, onde aí sim se faz a avaliação no indivíduo. E para isso há todo um cuidado dentro do sistema de que essa confidencialidade seja preservada e de que apenas pessoas que estão sob o guarda-chuva de algum código de ética possam ter acesso a elas, que são basicamente médicos, pessoal de enfermagem e pessoal da área de psicologia. Há que se respeitar, e isso é uma necessidade também que tem que ser considerada, o que nós denominamos de nível de compliance de empresas. O nível 1, que é o nível básico, à direita vocês têm ali o que a empresa quer. Ela quer o inventário de riscos e o plano de ação, ela quer evitar multas. A visão dela é uma visão de que saúde mental é custo no investimento e é uma abordagem reativa. Não se faz aqui e não se vai fazer nunca nenhum julgamento de valor se isto é ou não mais adequado ou não. É uma realidade que a gente vive. E essa cultura de empresa tem que ser considerada, tem que ser valorizada no trabalho que a gente oferece. A empresa só quer o primeiro trimestre, só quer avaliação da qualidade de vida e do COPSOC para as suas finalidades, sim, é isso que ela vai ter. Mas existe um outro nível, que é um nível mais sofisticado, um nível de maior maturidade da organização,
que nós denominamos nível 2 e nível 3, em que ela, além de atender a legislação, e esse é um ponto comum para todas as empresas, evidentemente, ela entende também que saúde mental é um ativo estratégico, por conta do que a Fernanda comentou, por conta do que o Christian apontou com muita propriedade, ou seja, ela tem que se debruçar sobre esse assunto, porque com isso ela vai ter as reduções de custos operacionais, ela vai reter talentos, ela vai avaliar ROIs e ela vai ter uma abordagem proativa e preventiva. E, para encerrar, o cumprimento da NR1 é evidentemente necessário, eu repito, tudo nos chegou por vias legais, a via legal é o primeiro ponto a ser atendido. E o que acontece numa empresa sem monitoramento? Ela não gerencia custos, ela está sujeita a exposições a autuações, ela tem aumento do FAP, porque hoje, com a TestMed, houve um maior... Vocês acompanharam essas estatísticas, né, em que o Brasil, a partir de 2024, agora 2025 também, e a partir daqui para frente, enquanto não mudar esse cenário, ano após ano vai haver um aumento dos afastamentos pela facilidade do TestMed, vai haver um aumento na concessão do B91, tanto pelo TestMed como pela liberalidade do MACAT emitida por qualquer pessoa, inclusive o próprio interessado. Consequentemente, sem monitoramento ao aumento do FAP, de ações trabalhistas e questões previdenciárias. E com monitoramento, o registro do histórico, esse registro oferece uma defesa de nexo causal. O nexo causal de uma situação psicossocial é difícil de ser estabelecido e mais difícil ainda de ser defendido, o que nós denominamos da não causalidade, ou seja, a doença existe, ela tem conotação ocupacional, a empresa tem que provar, e é dela o ônus da prova, de que não. Através de quê? Através de instrumentos como esses que nós estamos propondo, através de relatórios estatísticos, através de epidemiologia, mais do que uma análise individual, a empresa vai comprovar que sim, a doença existe, mas ela não aconteceu no trabalho. O que dá a ela esta consistência de informação é todo esse trabalho que a gente está propondo de um plano anual de condução do que nós denominamos de saúde mental. Com isso, ela reduz custos, ela tem um diferencial realmente porque ela vai medir, ela vai acompanhar e ela vai agir antes daquilo que o Christian apontou. Antes que os prejuízos silenciosos apareçam ou se tornem mais prementes e mais significativos do que hoje se pensa. Basicamente, é isso que eu quero apresentar e à disposição. Vamos ver se eu consigo sair, parar de compartilhar. Christian, gostaria de complementar? Algum comentário adicional? Não, apenas um comentário de uma coisa que aprendi com o Dr. Ayrton que vale a pena reforçar. O ônus da prova. Okay? É um detalhe importantíssimo, porque tivemos até uma discussão com uma advogada e ela nos deu uma visão, o Dr. Ayrton deu uma outra visão. E gostaria de reforçar esse ponto. É responsabilidade da empresa provar que o problema de saúde mental gerado não foi ocasionado no ambiente de trabalho. Entendi. E é um detalhe que o pessoal não percebe. Importantíssimo, e o doutor Ayrton trouxe um exemplo. Doutor, por favor, você poderia repetir aquele exemplo da audição, que eu achei fantástica aquela sua colocação. Lembra? Não, me recorda, por favor. Não, que o doutor... Então vou dar uma de médico. O doutor Ayrton nos colocou o seguinte, ele falou assim, quando uma pessoa tem um problema de audição, a parte física, ou seja, a identificação do problema é relativamente simples para um especialista no assunto, ok? Ele identifica qual foi a parte do ouvido que foi danificada e pronto, ou seja, é uma coisa física. Qual o problema disso? O problema está em que essa lesão pode ter acontecido dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho.
Pode ter sido em casa, pode ter sido na rua, ou pode ter sido no ambiente de trabalho. Nessa situação, cabe à empresa provar que não foi no ambiente de trabalho. Pode ter sido em qualquer outro lugar, mas cabe a ela provar que esse sujeito não estava sob influência de um ambiente agressivo, ok? Fazendo uma conexão com saúde mental, acontece o mesmo. O problema de saúde mental que a pessoa pode apresentar pode ter sido ocasionado em casa, pode ter sido no ambiente externo, pode ter sido dentro da empresa. Cabe à empresa provar que dentro da empresa não foi. E como se faz isso? Através, como colocou o Dr. Ayrton, de um bom diagnóstico e um bom plano de trabalho. Aí a empresa se protege. Eu quero complementar isso. Muito obrigado por me lembrar o assunto, querido. Eu quero complementar o seguinte. Como o ônus da prova é da empresa, ela tem que provar que não. Na questão do risco mental, dos riscos mentais, da saúde mental, a questão ainda se torna um pouco mais complexa pelo seguinte: ela poderá, eventualmente, em todas as avaliações, em qualquer uma das avaliações corporativas, ela poderá identificar, sim, ambientes de trabalho onde existem riscos. Isso aí é óbvio. A Fernanda colocou isso muito bem, isso faz parte, digamos assim, do cotidiano das empresas. Aquilo que a Fernanda comentou a respeito das exigências, das necessidades, da falta de autonomia, é uma realidade. As empresas convivem com isso, e isso, entre outras coisas, entre outros aspectos, é o que faz com que as empresas evoluam, quer queiramos, quer não. Isso é uma realidade. Vai afetar pessoas? Vai afetar pessoas. O que a empresa vai fazer? Vai avaliar? Vai identificar? Vai. Vai fazer ações de mitigação importantes, como eu comentei, ou seja, só avaliar e não fazer nada é fazer uma tomografia, detectar uma doença e não dar nenhum tratamento. Onde, Christian, entra a defesa da empresa? Ela tem que provar que a doença existe, que o risco existe, mas que as ações de mitigação cumpriram este propósito, ou seja, mitigaram. E aí ela vai entregar para quem vai decidir um conjunto de informações que vai ser interpretado, e aí nós não podemos saber qual é o resultado disso, mas é uma retaguarda que a empresa tem e que ela vai utilizar em toda instância. Se ela não fizer nada, ela nem tem essa retaguarda para nenhuma proteção jurídica dela. Fechamos, doutor Ayrton? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida, alguma consideração antes que a gente faça o encerramento? Pessoal, quero agradecer a participação de todos, tá? E aí, espero que vocês tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.